Então a ideia é essa, a gente fazer essa aula dica de hoje. Como nós não temos um arsenal de questões, um volume, na realidade, de questões muito grandes, eu fiz a opção de pegar a banca da SES Gran Rio. Eu tive acesso aí à banca da SES Gran Rio e pesquei aí a maior quantidade de questões possíveis da banca, com um objetivo mesmo aí da gente poder revisar esse programa de orgânica. Então a ideia aqui realmente é a gente fazer uma revisão, né? Então vamos ver. Quero começar a revisão. E não dá para começar a revisão sem mostrar a tabela periódica, mais uma vez, dizendo para você que essa tabela periódica apresenta elementos instáveis e elementos estáveis. Os elementos que nós consideramos estáveis são os gases nobres, que apresentam apenas 2 elétrons na última camada, que é o caso do hélio, está ali, ó, com apenas 2 elétrons. E todos os outros gases nobres com 8 elétrons na última camada, também conhecida como camada de valência. Então, os átomos têm um objetivo de ficar parecido com esses gases nobres. Para ficar parecido com esses gases nobres, eles precisam transferir elétrons, um perdendo elétrons e outro ganhando. Essa ligação é chamada de ligação iônica, ou fazendo o que nós chamamos de compartilhamento de elétrons, onde você, ao compartilhar uma nuvem eletrônica, você consegue ter essa estabilidade também atingida. Na química orgânica, nós dizemos que a ligação covalente é muito mais importante, onde ela vai ser dada por indivíduos que querem ganhar elétrons. Esses indivíduos normalmente estão aqui na família 4A, 5A, 6A e 7A. Esse número A, esse número na frente da letra A, representa o número de elétrons da última camada. Então 4A, 4 elétrons. 5A, 5 elétrons. 6A, 6 elétrons. 7A, 7 elétrons na última camada. Como eles querem ganhar para ficar com 8 elétrons, indivíduos que querem ganhar com outros indivíduos que querem ganhar, eles vão compartilhar elétrons. É normalmente assim que a ligação que o carbono vai fazer, que é a nossa figura principal da química orgânica, se estabelece com o objetivo de atingir o octeto. Cadê? Eu não sei qual é o caso, não. Travou aí. Vou por aqui para ver. Química orgânica nasce aí dessa reação, conhecidíssima reação de Roller, onde você pega um composto da química inorgânica e por um simples aquecimento transforma no composto orgânico. E a química orgânica passa a ser a química que estuda os compostos de carbono. Carbono que sendo da carbono que sendo da família 4A, ele vai ter uma configuração eletrônica com 2 elétrons na primeira e 4 elétrons na segunda camada. Com 4 elétrons na segunda camada, ele é estável? Não, porque ser estável é ter quantos na última? 8. Como é que ele atinge essa estabilidade? Ganhando 4 elétrons. Ganhando de alguém que quer perder. Se alguém não quiser perder, ele vai fazer o quê? Compartilhar. E ao compartilhar elétrons, ele vai apresentar 4 ligações covalentes. Essas ligações covalentes são quimicamente equivalentes. Então, se você tem 4 compostos aqui, ó, orgânicos, eles são quimicamente iguais. Ou seja, não há nenhuma vantagem na ligação covalente que está aí no quadro. Então, ser substituído o hidrogênio da direita, da esquerda, o de cima, o de baixo, não confere nenhuma diferença química a esses compostos.
Então as ligações covalentes aí do carbono são ligações quimicamente equivalentes. Por que 4? É uma pergunta, de novo, vá. Por que 4? Porque ao fazer 4 ligações, ele atinge o octeto, a estabilidade. Boa. Muito bem. Esse carbono tem quantas ligações? 4 ligações. Essas ligações com apenas um traço, elas estabelecem um compartilhamento de elétrons que nós chamamos de ligação sigma. É uma ligação feita ao longo de um mesmo eixo, onde você tiver, quando você tem orbitais eletrônicos ao serem compartilhados. Então, toda ligação simples é uma ligação dita sigma, onde a distância entre essas ligações será a maior distância angular possível. Segundo a teoria da repulsão do paraeletrônico das camadas de valência, as ligações covalentes terão a maior distância angular possível. Então aqui eu vou ter o carbono, 4 ligações com a maior distância angular possível. Aqui está no plano. Mas no espaço, a distância angular possível é o carbono no centro de um tetraedro regular. Esse carbono no centro de um tetraedro regular vai ter uma distância angular de 109 graus e 28 minutos, fazendo com que esse carbono, com todas as ligações simples, seja um carbono espacial. Carbono espacial, 4 ligações simples, fica hibridizado numa forma chamada de sp3. Então, se o cara aparecer na prova com essa novidade, você mata a pau, você vê, essa aqui o cara não me pega não, viu? É carbono do tipo sp3. Plano ou espacial? Espacial, com ângulo entre as ligações de 109 graus e 28 minutos. Fica aparecendo no centro de um tetraedro regular. Eu vou tentar desenhar aqui. Carbono no centro de um tetraedro regular, onde as ligações aqui distam de 109 graus e 28 minutos. Que tipo de hibridização é essa? sp3. Se ele aparecer com essa novidade, matou a pau. Como é que ele vai ser sp3? Quando as ligações forem simples. Todas as ligações do carbono simples, sp3. Plano ou espacial? Espacial. Espacial. Muito bem. Se eu tiver um carbono assim, é um carbono que tem ligações simples e ali ele tem uma dupla, não é assim? Na dupla, uma ligação é sigma e a outra ligação é pi. Qual das duas é a mais fraca? Sempre a pi. E a gente brinca, você deve ter assistido a aula, que toda ligação pipoca, não é assim? Toda ligação pipoca, porque ela é mais fraca. Toda pi rouba um P. Toda pi rouba um P. Era o que antes? sp3 passa a ser sp2. Toda pi rouba um P. E a geometria aí agora é plana. E o ângulo entre as ligações, você tem a dupla, é a maior distância angular possível. Quanto é? 120 graus. Vai lá. Com duas duplas, eu vou ter sigma pi, sigma pi. Quantas pis? Cada pi rouba um P. Então era sp3, passa a ser 4 agora? sp. E a geometria é forma de linha? Linear. E o ângulo entre as ligações? 180 graus. Fica aí, é isso, meu brother. Seu concorrente está lascado, viu? Fica aí, seu concorrente está lascado. Dificilmente um cara que não fez um curso assim como você está fazendo, ou não tem uma base de química sólida, vai lembrar desses detalhes. Mais uma vez, 2 pis,
Toda π rouba um P e você vai ter mesma coisa, SP e 180 graus. Questão 7. Todas as questões são base Cesgran-Rio. Todas as questões são da base Cesgran-Rio. Obviamente, nem todas as questões são de engenheiro de petróleo. Haja vista que todas de engenheiro de petróleo eu já fiz na aula gravada, né? Obviamente, todas essas que estão aí são da base Cesgran-Rio, questões que poderiam estar na prova. Considere os compostos 1, 2, 3, 4, 5, representados abaixo pelas fórmulas respectivas. E aí ele pergunta, assinale a opção que indica somente compostos que possuem ligações. Π. Carbono faz quantas ligações? 4. Oxigênio, a família 6A, faz quantas? 2. Sempre o que falta para 8, ok? Carbono, 4. Falta para 8? 4. Oxigênio, 6. Falta para 8? 2. Nitrogênio, 5. Falta para 8? 3. Estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Então aí você faz a conta aqui, ó. Acho melhor desenhar. Talvez desenhando a gente melhora a nossa vida. CH3. Como é que seria CH3? C com quantos Hs? 1, 2, 3. Não é assim? H, H e H. Mas falta uma. Outro C. H quanto? 2. 1, 2. Outro C. No final, 1, 2, 3. Tá todo mundo bem? Tá ou não tá? E não tem ligação dupla. Então a 1 tá fora. Então letra A tá fora, letra B tá fora, letra C tá fora. Hein? Tá fora, porque ele quer com π. Se ele quer com π, tem que ter dupla, tripla. Essa. C. H, H, H. Tô aqui, ó. Já. Tô na 2, né? C. H, H. Depois. C. Aí tem O, O, H. H. Só tem um elétron. Vai fazer quantas ligações? Uma. Então é O com uma ligação com H. O faz quantas? 2. Mas já tem uma com H. Faz uma com O. Não é assim? Hein, galera? E o O? Hein? Tem que fazer quantas? E 2 pode com carbono? Pode ou não pode? Porque esse carbono tem que fazer 4. Que carbono é esse aqui? sp3. Que carbono é esse aqui? sp3. Que carbono é esse aqui? Oh, muito bem. Eles já cobraram isso? Nunca. Se aparecer, eu marco um golaço e você vem aqui pra gente curtir, né, velho? Você vem aqui pra gente curtir. Não tô nem pedindo salário, não. Nada, não. Só curtir, paga uma cervejinha, coisa e tal, porra, valeu e tal. Tubarão agora. Não mais. Ninguém mais me demite. A 2 pode, galera? Então gabarito é a letra D, né? Não é isso? Então gabarito é a letra D. Você pode treinar um pouquinho em casa. Você entendeu a lógica? Qual é? Para poder fazer a 3, a 4 e a 5 em casa. A lógica é essa. Tem que sempre fazer 4 ligações. Ok? Sim. Aí apareceu a π aqui, né? Um é sigma. Sigma pp. Certo? Sigma pp, a tripla. Toda simples é sigma. A dupla, um é sigma e a outra é π. Na tripla, um é sigma e 2 são π. Toda π rouba um P. Ah, tá. Pera aí. O que é que eu faço agora aqui? Ó. Aqui eu faço um adendo. Eu queria inserir um bicho branco aí. Adicionar slide, mas não vai ser o branco, né? Não vai ser um branco, não.
Espera aí que eu faço um negócio aqui, ó. Eu queria só fazer um adendo aqui. Fazer só um adendo aqui. Esses indivíduos que estão aí, eles são indivíduos que apresentam elemento central nas moléculas. Por exemplo, as moléculas que aparecem, elas vão ser moléculas que apresentam um elemento central. Quando o carbono apresenta elemento central assim, ele apresenta elementos diferentes que, ao se ligar, vão ter diferença de eletronegatividade. Essa diferença de eletronegatividade, por exemplo, quando liga o oxigênio aqui, faz com que os elétrons se aproximem mais do O do que do carbono. Existe uma diferença de eletronegatividade entre eles que vai gerar um vetor chamado vetor momento dipolar, onde o vetor momento dipolar é sempre apontado para o cara que for mais eletronegativo. Então, quem é mais eletronegativo? Carbono ou oxigênio? Oxigênio. Então, o vetor vai ficar apontado para ele. E esta ligação aqui é chamada de covalente polar. Todas as vezes que os elementos ligados forem diferentes, a ligação é chamada de covalente polar. Por que polar? Porque vai ter um polo negativo e um polo positivo. Essa eu fiz, pronto. Muito bem. Com 3 SP. Cada pi rouba um P. Então, ou a tripla ou duas duplas. Ó, eu peguei uma cadeia de carbonos aí e numerei de forma aleatória. Existem carbonos que estão aí, que estão ligados a um carbono. Carbonos ligados a, no máximo, um carbono. Carbonos ligados a, no máximo, um carbono, são carbonos primários. Se carbono não estiver ligado a carbono nenhum, ele é o quê? Primário. Cuidado com isso, viu? Tem uma definição que é uma definição errada. O cara diz assim, carbono primário é carbono ligado a um carbono. Falso. Carbono primário é carbono ligado a, no máximo, um carbono. Se não estiver ligado a carbono nenhum, é primário? É. Mas ligado a 2 carbonos, secundário. Ligado a 3 carbonos, terciário. Ligado a 4 carbonos, quaternário. Essa é a classificação do carbono numa cadeia. Carbono pode estar ligado a, no máximo, um carbono, a 2 carbonos, a 3 ou a 4. Os carbonos ligados a, no máximo, um carbono são chamados de carbonos primários. Carbonos ligados a, no máximo, 2 carbonos são conhecidos como carbonos secundários. Carbonos ligados, no máximo, a 3 carbonos terciários e ligados a apenas a 4 carbonos, vai ser um carbono quaternário. Então vai lá. Esse carbono aqui, ó, ligado a 1, 3 e 4, ele é o quê? Esse carbono, que eu chamei de 2, ele está ligado ao 4, ao 3 e ao 1. Ele é um carbono o quê? Terciário, ligado a 3 carbonos. Esse carbono 5, que está ligado a 6, 8, 7 e 4. Quaternário. O carbono 8, que está ligado ao 5 e ao 9. Secundário. E o carbono 1, que só está ligado ao carbono 2. É um carbono primário. Então, na cadeia, eu posso classificar os carbonos em primário, secundário, terciário e quaternário. Essa cadeia carbônica, aí, ela pode apresentar as ligações covalentes do jeito que está aí. E nós chamamos essa forma de apresentar de fórmula plana. A fórmula plana também ela pode ser condensada na medida que você aglutina os caras aqui. Então, CHHH é CH3. Assim como CHH é CH2. E assim sucessivamente. Existe uma outra forma de fazer isto, que é chamada fórmula de linha, onde toda quina, toda ponta é carbono. Toda quina, toda ponta é carbono. Toda quina, toda ponta é carbono. Ponta
é carbono. Então aqui você faz como? C, que é um C, né? C, 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 C e C. Toda quina, toda ponta é carbono. Questão 3. A prednisona é um glicocorticoide sintético de potente ação antirreumática, anti-inflamatória e antialérgica, cujo uso, como de qualquer outro derivado da cortisona, requer uma série de precauções em função dos efeitos colaterais que pode causar. Os pacientes submetidos a esse tratamento devem ser periodicamente monitorados em relação e a relação entre o benefício e a reação adversa deve ser um fator preponderante na sua indicação. Com base na fórmula estrutural apresentada anteriormente, qual o número de carbonos terciários que ocorrem em cada molécula da prednisona? Que fórmula é que ele preferiu usar? Fórmula de linha. Toda quina, toda ponta é carbono. E aí você vai marcar o carbono, né? Vá. C, 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 C. Tudo isso aqui é carbono. Toda quina, toda ponta é carbono. E aí? Ele quer o terciário. Terciário tem que estar ligado a quantos? Hein? Tem que estar ligado a 3. E aí? Esse cara está ligado a 1, 2, 3. Esse é um terciário? Não, tem um 4. Verdade, irmão. Gostei, viu? Gostei, gostei. Gostei. Esse cara de baixo tá ligado a 1, 2, 3. Esse pode? Hein? Esse cara tá ligado a 1, 2, 3. Pode? Pode. Esse cara tá ligado a 1, 2, 3. Pode? Pode. Esse tá ligado a, em cima, 1, 2, 3, 4. Não pode. Esse tá ligado a 1, 2, 3. Pode. Esse tá ligado a 2. 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 Na hidroxila. Cadê o da hidroxila? Esse aqui? Esse tá ligado a OH, né? Aqui. Tá ligado a 1. Esse tá ligado a 1, 2, 3. Então vai lá. 1, 2, 3, 4, 5. Gabarito? Letra C. Aí é bacana, né? Tomara que caia, né? Tomara que caia. Ok. Na realidade, esse é o conceito desse livro de petróleo que os caras recomendam, né? A história do anel aromático. Na realidade, o conceito de aromaticidade é um conceito da regra de Huckel, que é 4N mais 2, onde N é o número de ligações pi que você tenha, né? De números de ligações pi. Para o livrinho, você já viu aquele livrinho do petróleo que a galera recomenda? Ele considera anel aromático um anel com o anel benzênico, que seriam 3 ligações pis alternada, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Aqui não, Não. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Mas ser aromático é ser o anel benzênico? Não. Mas o livrinho traz como. E aí, se cair, a gente segue o livrinho deles. Essa cadeia carbônica pode ser classificada de várias formas. Então vamos dar só uma lembrada aqui, né? Ela pode ser aberta, fechada quando faz os polígonos. Ela pode ser normal quando não tem mais de 2 extremidades. Pode ser ramificada quando tem 3 ou mais extremidades. Uma sequência diferente aí dos carbonos. Normal e ramificada. Ela pode ser saturada e insaturada. Qual o detalhe aí dessa história do saturado e insaturado? O detalhe é que a insaturação tem que estar entre os carbonos.
Só é considerado insaturação quando está entre os carbonos. O exemplo clássico disso é quando a gente faz uma cadeia assim, ó, dupla OH. Essa cadeia é saturada ou insaturada? Saturada. Mesmo tendo essa dupla aqui, porque a dupla não está entre os carbonos. Para ser insaturada, a dupla tem que estar entre os carbonos. A dupla ou a tripla tem que estar entre os carbonos. É um detalhe importante aí, que vale a pena você relembrar. Homogênea e heterogênea. O que é que faz uma cadeia ser heterogênea? Um heteroátomo. E para ser heteroátomo tem que estar onde? Entre os carbonos. Tem que ser um átomo diferente do carbono entre os carbonos. Acontece muito uma sacanagem que eles fazem, que é essa sacanagem aqui, ó. CH3CO CH3. Isso é comum demais. Comum demais. Você achar que ali é uma cadeia o quê? Não parece que é heterogênea? Não parece que o O está no meio dela? É ou não é? Mas quando você abre, você percebe que a cadeia, na realidade, é homogênea. Para ser heterogênea, o heteroátomo tem que estar entre os carbonos, que seria algo assim, ó. Isso acontece muito, viu? Isso aqui, ó. Então essa cadeia é aberta ou fechada? Aberta. Essa daqui, ó. Aberta ou fechada? Aberta. Normal ou ramificada? Normal. Esse cara aqui não é carbono para ser considerado uma ramificação. Ramificação é sempre carbono. A cadeia é saturada ou insaturada? Saturada, porque a ligação dupla não está entre os carbonos. Ela é homogênea ou heterogênea? Homogênea, porque entre os átomos de carbono só existem átomos de carbono. Cadeia aberta ou fechada? Fechada. Normal ou ramificada? Normal. Saturada ou insaturada? Saturada. Homogênea ou heterogênea? Hein? Heterogênea. Boa. Aberta ou fechada? Fechada. Normal ou ramificada? Normal. Saturada ou insaturada? Hein? Insaturada. Homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Cadeia aberta ou fechada? Fechada. Normal ou ramificada? Ramificada. Porque esses caras aqui, ó, toda a quina, toda a ponta é carbono. Homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Essa daí é cadeia fechada? Fechada. Predomina a fechada sempre. Se tiver alguma organização fechada, a gente predomina o fechado. A cadeia mista é uma invenção que não é oficial, né? Não é oficial. Eu vi, inclusive, alguns professores, na época que eu fiz faculdade, eu fiz UFBA, que dizia que a cadeia mista não existia, né? Se você tem um ciclo, a cadeia é considerada fechada. Aí é interpretação da prova. Se tiver fechada, marca fechada. Se tiver mista e não tiver fechada, marque mista. Não vá na minha não, né? Não vá na minha não. Se tiver fechada, marque fechada. Se não tiver a opção fechada e tiver a opção mista, marque a mista. Não vai ficar não. O Robinho disse que não tinha. Eu não vou marcar, meu irmão. Essa daqui ou não vai, né? Não vai. Tem alguns livros. Alguns livros. O mais tradicional foi o que eu estudei. O Morrison não usava, né? O Morrison não usava essa história. Morrison nem classificava carbono primário, secundário, terciário para dupla, tripla.
Tem uns novos lá, o Solomons, não sei o que a galera usa, que aí tem umas novidades, mas vamos ficar no tradicional. Oi? Onde, lindona? Aqui? Aqui é insaturada, quando eu botei a dupla. Sem a dupla, saturada. Tá. E aqui? Fechada. Ó, você? Aromática. Ok? Aromática. Essa é fechada, mas não é aromática. Os caras chamam de alicíclica. Alicíclica seria aquela que é fechada, mas não tem um anel aromático.